Então, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para trabalharmos, né, o nosso tema da aula 8, zoantropia e ovoides, entender um pouco o que esses nomes assim um pouco estranhos, né, tem a ver com os processos de obsessão, mas eles estão muito ligados com todos os processos, são situações, né, que ocorrem constantemente. Aqueles que já frequentam trabalhos mediúnicos ligados ao socorro aos irmãos desencarnados, necessitados, já com certeza conhecem estes casos, né, na prática. Então, nós vamos, para iniciar a aula 8, Zoantropia e Ovoides, que finaliza esse segundo módulo de estudos. Nós vamos buscar lá no livro Perispírito, do Zalmiro Zimmermann, alguns conceitos que são fundamentais para nós compreendermos o que ocorre nesses processos. Então, primeiro, para nós entendermos a questão sobre esses processos de zoantropia e sobre ovoides, nós temos que ir lá na questão do perispírito. Nós sabemos que temos esse corpo de carne aqui na Terra, visível, né? Que ganhamos para passar essa existência. Sabemos que a fonte inteligente é o nosso espírito. Então, nós somos um espírito passando por uma experiência carnal com esse corpo, que se assemelha a uma veste transitória. E fazendo uma ponte de ligação, nós temos o corpo que é chamado de perispírito. A doutrina espírita nos traz esse conhecimento de uma forma muito clara. O perispírito, ele tem várias propriedades. Dentre elas, a porosidade e a plasticidade. Então, para esse estudo específico, nós vamos nos ater a estas duas. O que seria então a porosidade? Zimmermann escreve: é a característica fundamental do perispírito. É a sua porosidade. Os espaços intermoleculares, em sua delicada tessitura, permitem não só a sua redução volumétrica, fator vital no processo da reencarnação, como a tomada de formas e aspectos diversos, transitórios ou não, em correspondência com o estado mental. Fenômenos esses que já dizem com outra característica do perispírito, a plasticidade, intimamente associada à porosidade. Então, meus irmãos, existem espaços intermoleculares no perispírito, como existem também em toda a matéria. A física já estuda esse fenômeno. Mas no perispírito, esses espaços é que vão garantir a plasticidade do espírito, ou seja, a sua capacidade de mudar. Então, o espírito pode passar por uma redução volumétrica toda vez que ele vai reencarnar, por exemplo. Existem várias obras de Chico Xavier que nos explicam, né, principalmente as de André Luiz, que quando nós vamos reencarnar, o nosso perispírito ele é compactado. E nós nos tornamos ali como uma semente, vamos dizer assim, a grosso modo, né, onde é feita a ligação lá no útero materno, que é outro processo, que é outro estudo, não vem ao caso agora. Mas nós só estamos lembrando dessa capacidade de porosidade, o que ela faz. E a plasticidade é aquela capacidade que o espírito tem de moldar-se sob o comando da plasticidade, né? Graças à porosidade que a caracteriza. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Então, essa plasticidade, esse poder de mudança estética perispiritual, ele não é feita a revelia. O Emmanuel nos traz que ele ocorre graças às ordens mentais que brotam da alma daquele ser. Então, olha que coisa interessante tem a ver a plasticidade, que é essa capacidade de mudança. Aqui na Terra, geralmente nós temos essa forma, embora envelheçamos, né?
a gente sabe que podemos mudar essa forma de algum jeito, através do envelhecimento, através da perda, por exemplo, de um dos órgãos, né? Isso tudo pode acontecer. Mas, em via geral, a gente conserva aí as mesmas características. Já o perispírito, não, meus irmãos, ele tem esse poder plástico. Então, vamos ver onde isso vai implicar. Por exemplo, aquelas pessoas que desencarnam, passam para a espiritualidade, estão num estado de equilíbrio, ao se reencontrarem na espiritualidade com sua realidade espiritual, geralmente elas passam a uma imagem de juventude. Do lado de lá, as pessoas não continuam, depois de um momento, né, de entendimento ali, de se encontrar no mundo dos espíritos, de ter aquela consciência, ela projeta em si uma imagem de jovialidade. É interessante a gente pensar assim, porque você não tem que continuar do outro lado com a mesma aparência e com a mesma imagem que tinha aqui. Então, a pessoa desencarnou muito velhinha, por exemplo. Ela, do lado de lá, ela não quer mais essa imagem. Ela pode mudar? Pode. A pessoa, por exemplo, amputou uma perna, amputou uma mão. Chega do lado de lá, a mão está presente, a perna está presente. Por quê? Porque não é mais o corpo, é o perispírito. Quando essa pessoa vai se mostrar a um médium para que ela possa ser reconhecida, ela vai se apresentar de acordo com aquela idade que ela tinha aqui na Terra quando ela desencarnou, para se fazer conhecida. Então, não é por isso que a forma dela do lado de lá continua a mesma. Aquilo é algo momentâneo. Por exemplo, é muito comum médiuns descreverem Jerônimo Mendonça, que foi o grande trabalhador espírita, ainda deitado na cama, ainda de óculos escuros, porque era portador de cegueira. Mas o Jerônimo não tem mais essa forma. Ele não está deitado em cama e nem usa um óculos escuro para tampar a cegueira. Mas, às vezes, ele se mostra dessa forma para que as pessoas até o reconheçam. É interessante a gente pensar esse caso, né? Mostrar-se tal qual era aos médios, né? Nós já falamos. O espírito também liberto do corpo, em contato com as diversas vidas passadas, ele pode mostrar-se esteticamente de acordo com a aparência que já teve em outra existência. Então, a pessoa desencarna aqui hoje, mas ela se recorda de uma reencarnação que ela teve, por exemplo, em outro continente, em outro país, há séculos atrás, que foi muito cara a ela. Do lado de lá, ela pode assumir aquela aparência, se lhe agradar. Também são os casos, meus irmãos, daquele chamado adaptação espiritual. Quando aqueles espíritos muito luminosos querem, né, se apresentar aos médiuns, querem chegar aqui mais próximo de nós, eles restringem a própria luz e a própria forma e se mostram como eram também como encarnados. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, eles não têm mais aquela forma dos quadros, das fotos que foram tiradas há quase 100 anos atrás. Eles são espíritos luminosos, mas eles se mostram daquela forma para que nós possamos reconhecê-los, né? Uma forma de estar mais próxima a nós aqui na Terra. Esses fenômenos podem acontecer de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, a aparência perispiritual denota sobre o interior daquele espírito a sua condição moral. Então, é a condição moral do espírito que vai moldar a forma exterior. Que tipo de exemplos nós podemos dar? A fealdade, aquele espírito muito abrutalhado, vamos dizer assim, desequilibrado, ele vai apresentar na sua forma perispiritual, uma forma ligada à fealdade, por exemplo, à monstruosidade, aos animais, né, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco. E o espírito já com um certo grau de equilíbrio, mais evoluído, vai projetar o quê? Luminosidade, um irradiar de paz ao seu lado,
Formas harmônicas é o alcance do próprio belo, que é uma das formas que nós estamos a caminho de adquirir, é a expressão do belo em nós. E nós vamos ver aqui também um outro ponto interessante, que é a questão dos fluidos, que está lá na Gênese. Então, olha o que o Kardec nos trouxe. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, olha que interessante. Pelo poder do pensamento, qualquer espírito de qualquer tipo de evolução consegue, até um certo grau, até um certo nível, transformar os fluidos que estão à sua volta. Eles conseguem plasmar. Foi o que nós vimos na aula de ontem, a questão das formas pensamento, da criação das larvas espirituais, da própria imagem perispirítica e até, meus irmãos, da mudança plástica no perispírito do outro. Interessante a gente pensar isso. Então, vamos lá. Os casos, então, ovoides. Os ovoides são espíritos desencarnados que cristalizaram e perderam a sua forma hominal, aquela forma conhecida, né? Cabeça, tronco, membros. Eles perdem por um atrofiamento, através da auto-hipnose, pelas ideias e pensamentos que os escravizam, tanto até que eles chegarem naquele patamar vibratório. Então, são espíritos, muitas vezes, que passaram por uma sucessão de crimes, os mais nefastos possíveis, e do outro lado, meus irmãos, eles ficam ruminando aquilo em pensamentos tormentosos. Outros, o ódio, a raiva, a mágoa, eles ficam repetindo aquela sensação, aquele momento em que foram lesados até se cristalizarem daquela forma. É a fixação monoideística que está escrita aí nos livros de André Luiz. E assim vão ocorrer as transformações na morfologia daquele perispírito. Nós sabemos que o perispírito tem todos os órgãos. Tanto é que o nosso corpo de carne é um modelo copiado do perispírito. Então, eles vão perdendo tudo isso, restringindo a um ponto de perder a forma. E aí eles vão se assemelhar, né, às formas ovoides e não mais à forma humana perispirítica. As ondas mentais, em comum acordo com as mentes em remorso, lhes associam e se ligam. Então, esses espíritos, eles se ligam àqueles que estão ligados a eles através do remorso, das ondas mentais degenerativas. Então, eles têm a oportunidade de se ligar ali por laços fluídicos e passarem a vampirizar aquelas pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, é uma simbiose, é o caso chamado de simbiose mórbida, porque eles absorvem todas as forças psíquicas daquela pessoa e esses processos podem se prolongar dessa existência a outra, até o plano espiritual também. Já nos casos de zoantropia, então nós entendemos aí um pouco, nós trouxemos alguns conceitos explicando o que é essa questão dos ovoides. E agora a questão da zoantropia. Zoo significa animal e antropos é homem. Então, quando nós falamos em espíritos em forma de zoantropia, licantropia, né, e outros, são espíritos que tomam a forma animal. Como é que isso se dá? São espíritos desencarnados
que assumem a forma de animal, demonstrando seu estágio de degradação moral e espiritual. Nós não vimos que é aquilo que está no nosso interior, aqueles sentimentos, a nossa moral, a nossa condição evolutiva, ela se exterioriza. Então, em muitos, ela se exterioriza de uma forma tão grosseira que aquele espírito realmente assume a forma de um animal. Podem se mostrar assim aos médiuns videntes. Então, às vezes, o espírito não tem aquela forma toda hora. Ele apresenta aquela forma apenas num momento para se mostrar a um médium vidente. Ou então, ele passa pela metamorfose perispirídica, processada pela indução hipnótica, e ele assume aquela forma o tempo todo como se fosse um animal. Nós temos a licantropia, que são a forma de lobos, a sinantropia, que é a forma de cachorro, e nos mais diversos animais, formas grotescas, doentias, formas assim as mais diversas, né, que a mente criativa, a energia criativa desses espíritos podem os limitar. Um espírito pode projetar o seu pensamento sobre a mente de outro espírito que esteja ligado a ele através dos processos de culpa, de remorso, fazendo tornar a forma de um animal. Então, um espírito pode projetar no outro através da hipnose e fazer o outro tomar a forma de um animal. E pode também projetar o seu pensamento sobre um encarnado num processo de subjugação profunda. E aquele encarnado passa a viver como se fosse um animal, com todas as características. É uma forma de obsessão dentro da subjugação. Então, todos esses processos que nós estudamos aqui, eles são processos, como eu disse no início, muito comuns, muito visíveis dentro dos trabalhos mediúnicos, dentro dos trabalhos de desobsessão, de auxílio aos irmãos sofredores. Os médiuns videntes que trabalham ostensivamente na recuperação dos casos de obsessão e do auxílio aos sofredores, encarnados e desencarnados, conhecem bem esses temas. Se não conhecem, devem estudar muito bem, porque isso auxilia bastante na hora do trabalho, nós sabemos disso. E os processos de cura, meus irmãos, que envolvem, nós vimos lá na nossa aula número 4, que foi a do primeiro módulo. Todos os processos, eles estão intimamente ligados a esses passos da cura que nós trouxemos e apontamos, conforme as obras básicas de Allan Kardec, algumas obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel, né? E alguns outros amigos. Estão lá na aula 4, para quem quiser voltar um pouco e trabalhar a questão da cura espiritual. O nosso muito obrigado. Hoje foi mais uma aula. São temas pesados, complexos, né, melhor dizendo. Uma literatura riquíssima dentro das obras básicas, das obras subsidiárias, muitos autores, pesquisadores. Convém aprofundarmos no tema, porque esse nosso estudo, nós trazemos alguns conceitos, alguns pontos de entendimento, mas o nosso desejo é instigar na pessoa, né, no irmão ou na irmã que está aí assistindo, a busca, o aprofundamento nas obras espíritas. São poucos minutos aqui e nós trazemos um tema, né? Tentamos colocar de uma forma simples, mais simples possível, para que a pessoa possa entender e a partir daí buscar, né? Tanto no link que nós deixamos após, junto com todas as aulas, com um texto seguro de estudo, quanto nas diversas obras que vão tratar sobre o caso obsessão. Então, que Jesus nos abençoe. O nosso muito obrigado. Hoje é quarta-feira, estamos encerrando o segundo módulo. E a semana que vem, a partir de domingo até quarta, nós estaremos com o terceiro módulo. Então, já estamos na metade desse curso, né, que são 4 semanas. Nosso muito obrigado, que Jesus abençoe, tenham todos uma ótima semana e aproveite esses 3 dias sem aula para rever algum tópico que perdeu, ler os links,
aprofundar nos assuntos. Você pode agora ir, tem 3 dias aí para degustar esses temas. Então, que Jesus nos abençoe e que assim seja, meus irmãos.